E algum dia alguém não acreditou em mim, eu também não acreditava. Mas foi a persistência que eu cheguei até aqui. Uma vez que você conhece o universo da dança, pra sempre dança. Isso faz o meu coração bater mais forte, eu me sinto mais viva. Para as pessoas era meio loucura eu abrir um estúdio de pole dance numa cidade tão pequena. Mas o que é, né, ser uma pessoa empoderada? É colocar um salto, é colocar uma roupa curta e dançar? Não é. Olha meu pé, ó, tipo, não quero sair do chão, é só o corpo mesmo, sabe? Eu quero você, eu quero, tipo assim, tem que ser um olhar sério pra frente e só o corpo, ó, só o corpo, ó. Tipo, de um lado. Eu acho que, na verdade, eu sempre falo isso, que a vida foi me levando pra esse caminho. Porque quando eu tinha lá meus 14 anos, eu falava que eu queria fazer turismo, porque eu sou uma pessoa que gosto de viajar e não gosto de rotina. Aí quando eu cheguei lá pelos 16, 17, eu gosto muito de criança. Aí eu falei, não, eu quero fazer pedagogia porque eu quero trabalhar em escola. E trabalhei em escola há muitos anos, inclusive concomitante com a academia. Ainda eu conseguia conciliar os horários por uns anos. Depois, a partir de 2015, acho que foi meu último ano. Eu tive que parar e me dedicar só à academia por questão de horários e tudo mais, né? Mas eu gostava muito de trabalhar em escola também. Então, eu acredito que a vida foi me direcionando pra isso. Porque a minha ideia principal era trabalhar em escola, passar num concurso público e ficar lá. E aí eu comecei a fazer aula no projeto, comecei a gostar cada vez mais e igual eu falei, como eu comecei mais tardia, eu tive que correr atrás do prejuízo. Fazer muitas aulas, atrás de muitos cursos, e aí eu vi que eu tava praticamente dedicando muitos dias, muito tempo da minha vida pra isso. Então eu pensei, por que não transformar esse amor pela dança, esse hobby, em trabalho também? 1, 2, 3. Aí você que vou torcer, eu ajudo. Não, eu tenho assim, não, tá? O que me despertou a dança foi na adolescência, justamente porque eu vim de uma cidade que as pessoas dançavam. Então, em Minas, é muito comum os adolescentes dançarem. Na escola, no shopping, tinha um forró no shopping. Então, eu comecei a dançar em Minas. Quando eu vim para o estado de São Paulo, eu já vim convidado para dar aula, né? Então, eu vim com o objetivo de dar aula, mas não tinha essa ideia do profissional. Aí, passei no teste do navio, pela Costa Cruzeiro, trabalhei 6 anos no navio, dando aula e fazendo show. No navio, aí eu tive uma concepção do profissional. Porque no navio eu estava, além de estar viajando, né, para uma empresa internacional, eu estava ganhando para fazer o que eu gosto. Ali eu acho que virou a chave do que é ser profissional e só gostar de dançar, né? Mesmo que eu vim de Uberlândia para São Paulo para dar aula, mas ainda não tinha noção que eu poderia viver só de dança. Agora tenta abraçar de forma que o corpo de vocês tornem um. Se você começa a dar muito espaço, começa a dar delay. Eu comecei por uma patologia minha, né? Por questões de saúde. Eu sou diagnosticada com ansiedade generalizada e síndrome do pânico. E sempre fui uma pessoa muito ativa, de fazer muitas atividades físicas, fazia musculação, sempre fui muito ativa. E chegou em determinado momento que essas atividades elas já não estavam assim, me completando ou fazendo algo bom, trazendo algo bom para a minha saúde, já não funcionava mais. Aí o médico me indicou, né, outra atividade física, né, falou para eu procurar outras atividades que me dessem mais prazer, né, e que pudesse me ajudar, né, com as crises. Então eu fui e busquei, né, no Google uma outra modalidade e apareceu o pole dance. Aqui na região não tinha ninguém que dava aula, né, o mais próximo era Sorocaba.
Então eu entrei em contato lá em Sorocaba e eu passei a ir regularmente para Sorocaba. Várias vezes de eu chegar até Boituva, né, que era onde o ônibus parava, chegava até lá e tinha as crises e tinha que voltar embora. Ficava lá desesperada na rodoviária. E também várias vezes de eu estar em Sorocaba e ter que ligar para alguém me buscar também, porque eu estava tendo crise. Então foi um processo muito difícil. Queria estar preparada para abrir o estúdio. Então eu fiquei, assim, 4 anos, eu fiquei me preparando para isso. Daí eu abri o estúdio Las Chicas. E assim, no começo foi muito difícil, porque uma cidade pequena, as pessoas são muito conservadoras. A gente vai precisar calcular 2 subidas. Até para minha família, a princípio foi, por que polidense? Né? Porque as pessoas ainda têm esse preconceito com o pole, que é só sensual, que é dança de cabaré, enfim, né? Outras coisas. Eu vou dançar porque eu vou trabalhar o meu corpo. Sim, ela é trabalhar o corpo, ela é a coordenação motora, ela é trabalhar a memória, raciocínio, ela faz muito bem pra parte física, mas ela faz, assim, muito bem pra parte cognitiva e pra parte, eu falo, assim, como ser humano mesmo. A dança, através da dança, que nem com o grupo adulto, eu consigo trabalhar temas da realidade, parte de sociabilidade, essa questão de uma tá ajudando a outra, sabe? Tá em grupo, trabalhar essa questão de grupo. Então, assim, é muita coisa envolvida. Como a minha formação em artes, a gente já trabalhava com dança, música e teatro, né? Eu já sempre trouxe a linguagem de dança de salão, porque na dança de salão para criança, você acaba resgatando o contato físico, o respeito com o corpo do outro, a relação social, porque as atividades, vamos colocar, judô, karatê, música, é muito individual. Então a gente usava a dança para trazer essa socialização, agregar a criança num grupo. Nas atividades sociais, interpessoais, intrapessoais também, porque ali a gente está lidando com a nossa forma de pensar, a nossa capacidade, com as nossas dificuldades, limitações, procura fortalecer e melhorar também essas características, lidar melhor com as pessoas, com a gente mesmo, a questão da harmonia, do trabalho em grupo. Sobre a questão mental, auxilia muito pessoas, por exemplo, que têm depressão, ansiedade, porque a gente vai focar no corpo, vai focar no ritmo, na música, nos passos. Consciência corporal, tem o ganho de massa muscular, o ganho de força, a flexibilidade, a gente consegue aumentar muito a flexibilidade, porque a gente precisa adaptar o nosso corpo a uma barra vertical. Então, a gente trabalha demais a flexibilidade também. O condicionamento físico precisa estar sempre muito bem condicionado. A coordenação motora, né? Que é sempre tudo para os 2 lados. A melhora da autoestima, do humor. Ele ajuda muito na ansiedade, depressão, no estresse, né? Porque ele libera os hormônios, a dopamina, a endorfina, que são, né, os neurotransmissores responsáveis, né, pela sensação do prazer, né? As academias privadas, todas as academias de Cerquilho, quando elas fazem evento no teatro, é aberto ao público, a gente vende ingresso aberto ao público, mas é tudo pago. Eu vou ler o novo decreto de cabo a rabo e vou ler todos os valores, quanto custa o linóleo, quanto custa a iluminação, quanto vai custar o som, quanto vai custar o aluguel, quanto eu vou precisar para realizar, e desse valor que eu vou somar, eu vou chegar no valor X que vai custar o ingresso, porque daí eu preciso somar certinho quanto vai custar o ingresso. Vamos supor que não vá público de fora, ninguém se interessa em assistir fora da academia, só com os pais dos alunos. Quantas pessoas eu consigo atingir? O suficiente para pagar pelo menos as despesas, porque a gente visa um lucro óbvio, porque a gente que é autônomo tem que correr atrás do nosso lucro. E é legal que as pessoas saibam como funciona para ter uma noção também, porque muitas pessoas não têm essa noção. Muitos pais às vezes perguntam também, mas por que às vezes até a gente fala do valor do ingresso, até o valor do figurino, mas não é toda uma questão de valores de lá também, né, que a gente tem que trabalhar. Então envolve muito, olha, produzir um espetáculo envolve muita coisa.
faz o quê? Um mês que eu fiz o campeonato brasileiro aqui em Serquilho, foi bem legal. Desse campeonato, ele tem que sair os melhores do Brasil para se classificar para ir para o Mundial. A ginástica, dentro da ginástica, existe um código de pontos, né? Que são movimentos catalogados pela federação. Por exemplo, o movimento ele tem que ficar 2 segundos parado. Se o atleta não ficou parado, ele perdeu o movimento. Então, é dessa forma que funciona a pontuação. E aí tem os grupos também, né? Porque são obrigatórios ter o grupo de força, flexibilidade, o dinâmico e de giratório. Todas as coreografias têm que ter esses grupos. E fora que também tem a parte acrobática no chão, né? Também. Porque, tipo, a estrela sem a mão vale mais ponto, também conta ponto. Tudo conta ponto, tudo. O jeito que ela se move no palco, se ela usou 70% do palco, se ela usou 80% da altura do pole. Então, tudo conta, até o figurino. Se tem relação com o que ela está apresentando, com a música que ela colocou.
Olha, nós já organizamos muitos anos no Teatro Municipal, fizemos vários espetáculos, fizemos os Sonhos, fizemos Saudades, que eu reunia todos os alunos da escola e a gente fazia um espetáculo, né? Os nossos espetáculos sempre foi casa cheia, né? E já participando também dos eventos da região, né? Que tem o Boito Dança, tem o Em Dança aqui em Cerquilho, né? Tem a Festa dos Doces em Tatuí, então a gente é convidado para participar em vários eventos. Às vezes a agenda não bate. Teve uma competição em salto que a gente foi participar, fomos bem elogiados com a nossa apresentação. Então, assim, todos os eventos de dança da nossa região a gente tenta estar presente. Do social para os alunos, para que reúne todos os alunos, que a gente tem aluno particular, a escola aqui em Cerquilho, a gente recebe pessoas de Rio Claro, Piracicaba, Araraquara, Araras, Boituva, Tatuí. Então a gente tem gente de Sorocaba que faz treinamento com a gente. Então, nesses eventos que a gente promove, né, são os 2 eventos maiores, que é o Arraiá e o baile de final de ano, que é o coquetel, é onde a gente reúne todos os alunos para que a gente possa ter esse momento social, esse momento de reunir a galera, trocar, compartilhar, né? Todos os eventos a gente programa com 3 meses de antecedência. 3 meses, porque a gente aluga a chácara primeiro. O primeiro ponto é alugar a chácara. Depois a gente vai mapear, vai fazer uma pesquisa dentro dos alunos, como que foi o ano passado, o que pode melhorar. Então a gente vem pensando em todos os detalhes, né? Desde a decoração, do repertório musical, né? Da alimentação, o que a gente vai propor. Toda a estrutura a gente pensa antes. Exemplo, eu acabei o Arraiá agora, já estou pensando para setembro fazer um outro evento, na mesma chácara. Então a gente acabou na segunda-feira eu já estava, já quer logo, quer outro. Na verdade, eu amo a dança desde que eu me conheço por gente. Então, tinha assim uns 2, 3 aninhos e já ficava rodopiando pela casa e mostrando, olha como eu sou bailarina. No começo eu era até um pouquinho tímida, apesar de extrovertida, conversar com todos. Mas isso a dança também vem trabalhando na gente, essa capacidade de criar, de comunicar, de expressar tanto fisicamente quanto verbalmente. Fala assim, mas ela é bailarina, faz balé clássico, porque daí geralmente são 2 grandes vertentes, né? O balé e o jazz, que até são os mais procurados geralmente pelos pais. Então é o foco maior das escolas. Mas além do jazz e do balé, que daí eles se subdividem em várias categorias, né? Tem o balé clássico, o balé contemporâneo. Dentro do jazz tem o jazz dance, o jazz contemporâneo, o jazz musical, jazz lírico. Aí nós vamos para danças urbanas, que tem o funk, o hip hop, a dança de rua. Tem também dança do ventre, o polydance, as danças de salão, danças de casal. Aqui na escola hoje a gente trabalha com mais ou menos 8 estilos. Quando a gente pensa assim, o lado artístico, quando a gente coloca o aluno em contato com vários estilos de música, primeiro a gente desenvolve nele qualidade auditiva, né? Porque não é todo mundo que ouve vários estilos de música. Por exemplo, meu pai curte samba, então provavelmente a minha influência seria só do samba. Mas quando a pessoa vem para a sala de aula, uma hora ele está ouvindo um forró. Por mais que ele não goste daquele estilo, não teve contato com aquela cultura, ele aprende a apreciar pela dança. Aí ele vai ouvir um rock, aí ele vai ouvir um samba, ele vai ouvir um bolero. Quando a gente fala de bolero, você vai pensar em Porto Rico, Cuba, você vai pensar numa outra cultura. Quando você vê um tango, você fala, nossa, tango se comporta assim? Então, culturalmente, ele vem com uma bagagem maior. Quando você pensa na parte técnica, que é onde você ensina eles a se movimentarem, a gente precisa da parte técnica para que todo mundo se comunique. Né? Como você fala, como se a gente for pensar numa linguagem musical, quando você fala me dá um dó, me dá um fá, todo músico sabe o que é. Foi lá caminhando, foi. Tempo, 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 tempo. Porque se eu pego uma nuance melódica de frases musicais, eu vou dançar de uma forma. Se eu pego só os acentos vocais, eu vou dançar de outra maneira. E se eu pego a estrutura rítmica, eu vou dançar de outra. Só que essa qualidade técnica só vem a partir dessa divisão de conhecimento. Olha, aqui você vai dançar somente no ritmo, aqui você vai dançar na frase, aqui você vai dançar na melodia. E isso dá liberdade para a pessoa ouvir uma música e falar, nossa, eu quero dançar essa música nessa levada.
Então, aí o desenvolvimento artístico dele entra ali, porque eu falo que a gente dá ferramentas para desenvolver a criatividade. Né? Cada um vai ter a sua. Depois, trejeito corporal, né? Movimentação, estilo, elegância. Cada um tem aquela sua essência. A gente só alinha, né? Contrário de algumas danças que tem que estar, se a gente for pensar no clássico, todo mundo tem que ter uma postura muito próxima. Eu gosto muito de trabalhar técnica, porque a técnica tem que ser apresentada para os alunos, você tem que ensinar os passos, o nome, ensinar tudo o embasamento, mas eu gosto muito dessa parte artística, então eu gosto muito de passar improvisação nas aulas, tanto eu como a outra que trabalha aqui, né? Gosto muito de trabalhar essa dinâmica já desde as crianças, para elas irem perdendo a timidez e trabalhando a sociabilidade e despertar essa parte criativa nelas também. Trabalhar mais essa questão também como aluno de musicalidade, ritmo, observar mais essa coisa que a gente sempre fala enquanto professor, né? Olha a contagem da música, olha o ritmo. Eu até, quando eu comecei no Poli, as professoras não tinham muito essa metodologia da técnica, né? De ensinar a técnica para a aluna fazer o exercício. Eu muitas vezes me machuquei demais, assim, de vir com a perna inteira roxa, assim, de batido, me lesionei bastante, porque tinha professoras que não sabia, não passava, agora você precisa virar o seu corpo de certa forma para poder encaixar a trava. Eu procuro falar com elas, assim, não muito tecnicamente, né, algo que elas consigam encaixar melhor, sabe? Às vezes eu até brinco com elas, falo, olha a metodologia da professora, mas é o jeito que elas conseguem entender no corpo delas, né? E a parte de arte, eu trabalho muito com elas a consciência corporal. Então eu tenho a aula de consciência corporal que é para elas se sentir mais abertas a novas experiências. Então eu faço, agora você é um passarinho. Agora você pousou em tal lugar. Então elas vão contando, sabe, a história no corpo delas. E isso funciona bem, assim. E aí tirando também a parte que às vezes eu pego uma aula e falo assim, hoje vocês vão criar. Então hoje vocês têm tais movimentos e vocês vão criar uma coreografia em cima disso. Pode usar a música que vocês querem e aí elas criam em cima disso. Eu acho que esse Erquílio falta ainda a união dos profissionais para falar sobre dança, né? Porque não existe concorrência, né? Existe a união. Se tem 6 profissionais falando de dança, esses 6 profissionais conseguem atingir mais pessoas. Talvez uma maior união de todos e eventos, né? Trabalhar essa questão, trazer cada vez mais eventos e acesso à população dessa arte para que eles tenham essa consciência, né? Eu trabalho há muito tempo aqui na cidade, as pessoas sabem como é o meu trabalho. Eu já venho há muito tempo tentando quebrar esse paradigma, né, das pessoas, né? Tenho crianças que faz. Eu acho que as pessoas precisam entender mais. Aqui na cidade eu venho tentando fazer esse trabalho das pessoas saberem mais o que é. Até trazendo esse campeonato brasileiro para a cidade, para as pessoas entenderem que não é aquilo que elas estão pensando, né? Que existe, mas que não é o meu foco aqui do estúdio. Exemplo, a gente tem um evento só na cidade por ano, que é o Endance, que é uma amostra, mas a gente poderia fazer intervenções, né? Usar os espaços públicos para mostrar que a dança de salão pode ser para os pais, mas pode ser para a criança. Enquanto a criança está fazendo balé, a mãe pode estar fazendo uma dança, né? E de uma forma indireta, todos os públicos podem dançar, né? Tem um balé para o adulto, tem um balé para a criança. Muitas pessoas se limitam por questão, eu já sou velho, eu sou do sexo masculino, ou eu tô acima do peso. Não, pra dança não tem isso. Todo corpo pode dançar, todo mundo pode dançar. Porque a dança é para todos, atinge desde crianças, nenéns. Você ligar uma música em casa, dançar um pouquinho, ou você fazer aulas. Até a melhor idade, que geralmente as pessoas tendem a se isolar, ficar mais sedentárias, cansadas, e a dança vai trabalhando isso, tanto
socialmente, psicologicamente. Tanto que hoje nós temos esses alunos que cresceram e hoje são adolescentes, alguns adultos que procuram, mas a maioria, vamos colocar que 70% da academia é a faixa etária entre 4 anos e 10. É muita criança, muita criança. O polidense, assim, é pra todo mundo, né? Não tem restrição de peso, de altura, de idade. Eu costumo falar que a partir dos 6 anos, né? Eu aqui já tive, acho que 3 rapazes muito bons também, que acabou que foi embora do país, o outro seguiu uma outra linha também. Mas assim, não tem. Eu tenho alunas de 60 anos, há 6 anos. Então, é para todo mundo. Eu falo que o poli, ele trabalha muito a autossuperação. E ele não ajuda você só na questão do físico, da autoestima. É porque ele te desafia o tempo inteiro. Hoje eu vou passar um exercício, você não vai conseguir fazer esse exercício. O que você vai precisar de resiliência para você conseguir fazer esse exercício. Então ele não trabalha só a parte externa, ele trabalha o psicológico. O balé, o jazz, a dança no geral, ela é aberta para homens venham. Precisamos de bailarinos, porque padedê, por exemplo, aquele lindo, né, ato lá que você vê nos balés de repertório do bailarino e da bailarina, não tem como fazer sem o bailarino. E eu acho que essa parte ainda pega um pouco nas cidades de interior, porque eu acho que ainda há um certo preconceito, ainda há uma certa limitação nessa questão dos homens fazerem aula, né? Do sexo masculino estar fazendo aulas de balé. Jazz, alguma vez ou outra já teve, mas é difícil ainda também. Os meninos, eles acabam se sentindo desmotivados, né? Por questões de preconceito e começam a criar estereótipos por conta disso, por considerarem ser uma dança mais afeminada, sendo que não é, necessita de força. Exige força, nossa, o balé, ele passa essa impressão de delicado no palco e tem que passar essa impressão, mas por trás ele é pesado, ele não tem nada de delicado. É muito trabalho corporal. Olha, vou dizer uma coisa pra você. Exemplo, sendo um forasteiro, né? Tipo, eu não sou criado na região, né? Não sou nascido aqui. E hoje, quando eu vejo que eu contagiei muita gente com a dança de salão, quando eu cheguei em Cerquilho, o que mais me chamou a atenção é que tinha o Padre João na paróquia São José do Centro. Eu fui no baile e vi que é o padre dançando. Eu falei, nossa, eu tô no lugar certo. Se o padre dança, todo mundo pode dançar. Então é o seguinte, hoje, quando eu cheguei na cidade, sempre tinha os bailes de casais, mas não tinha ninguém que praticava dança de salão. Né? Tinha uma forma acadêmica, que tinha diversidade de estilos. Porque a dança social, né, popular, todo mundo sempre existiu, né? Nunca deixou de existir. Então, para mim, é muito gratificante hoje, né, fazer um evento como o Arraiá da Paz, fazer outros eventos. Eu faço os encontros aqui na escola, aos finais de semana, uma vez no mês, que eu tenho listas de espera, né, porque a sala não comporta. Então eu falo, nossa, como que eu consegui atingir tantas pessoas com a minha verdade, com a minha dança, com o meu jeito. Então, para mim é gratificante saber que eu consegui, de alguma forma, conquistar cada um e mostrar que cada um tem a sua capacidade. Eu acho que é ver o fato como eu cresci como pessoa. Da Josiane, que começou lá em 2017, que não conseguia sair de casa, que não conseguia viajar, não conseguia ficar no meio de multidão, não conseguia fazer as coisas básicas, como ir no mercado, fazer qualquer outra coisa, que eu tinha 3, 4 crises de ansiedade e síndrome do pânico por dia. Eu acho que ver o que eu consegui, né, durante todo esse processo de... Hoje eu consigo viajar, eu fui para a Itália para trabalhar pelo Poli, né? Então, eu consigo fazer muito mais coisas do que aquela Josiane lá atrás. Acho que isso para mim é o mais gratificante. E acho que também a questão de ver que o meu trabalho está dando certo, que as pessoas, independente se seja 10% ou 20% das pessoas, as pessoas estão abraçando a modalidade. Eu acho que isso é o mais gratificante para mim. Para você que está inseguro, que tem a dificuldade
física, ou motora, ou timidez, ou depressão, eu acredito que a dança e a música pode transformar a sua vida. O primeiro passo é começar, né? Não comece com a expectativa de se comparar a ninguém, ou se comparar a um artista que você viu dançando, ou se comparar a alguém que você viu na dança dos famosos. Comece. Se dê a oportunidade de vir fazer uma aula, seja ela qual for, seja de dança do ventre, seja de balé, seja de dança de salão, você vai colher um resultado. Só não pode ter pressa, né? Então, se eu estou aqui hoje dando aula, passando a minha verdade para muitas pessoas, um dia alguém falou para mim que eu não levava jeito. Então, para qualquer um que estiver assistindo nesse momento, eu acho que só tem que começar. Começa, acredita que é uma aula após a outra que você vai evoluir. Bora dançar?